tá, de forma objetiva. Bom dia, Márcio. Bom dia. Eu preciso que o senhor fale bem próximo do microfone, tá? Qual é o nome completo do senhor? Márcio Talbi. Data de nascimento? 6/6/1980. Márcio, o senhor figura como vítima nessa ação penal movida pelo Ministério Público em face de Júlio César Robiero Diniz por os fatos que ocorreram no dia 6 de novembro de 2021. Sabe do que se trata, né? Sim. O senhor vai ser requerido na qualidade de informante, não peço compromisso legal de dizer a verdade, mas é muito importante que o senhor diga somente o que ocorreu naquele dia, lá sem aumentar ou diminuir nada, tá bom? Sim, senhor. O que o senhor tem para relatar para nós a respeito desses fatos? Eu cheguei na casa do Jusemar no dia, aí tá, o Júlio estava lá, né? Estavam fazendo uma festinha lá, cheguei junto lá, com tudo conhecido, né? E eu fui urinar, a hora que eu passei por ele, me abordou. Daí ele falou, vamos lá para o banco para nós conversar. Eu falei, Júlio, eu não quero confusão contigo, eu não quero briga contigo. E foi ele que me desferiu as facadas ali, né? Tu já estava há quanto tempo lá na casa, ou tu recém tinha chegado? Como é que foi? Você tinha chegado, né? Fazia uma meia hora que tinha chegado na casa deles. Na casa de quem que era mesmo? Do Jusemar. É. Ele era amigo de vocês? É amigo nosso. Sim. O que estava acontecendo lá na casa para vocês dois estar lá? Eles estavam fazendo um churrasquinho lá. É. Eles quem? O Jusemar, o Júlio César, o outro Júlio, o Moisés, o Luciano Montoya, tudo junto, né? Vocês eram tudo amigos? Tudo amigo. É. E tu sabe me dizer por que o réu desferiu essas facadas contra o senhor? É que um tempinho nós tivemos uma desavença nós dois, né? Daí eu creio que foi por causa disso aí que ele desferiu as facadas em mim, né? Desavença do quê? Nós andamos discutindo, por causa de bebedeira um dia, uns 30 dias antes, uma coisa assim. Eu acredito que seja por causa disso daí, né? Chegaram a brigar ou não? Ele tentou me avançar, eu me defendi lá na minha casa, eu recebi um tapa nele, né? Foi o que aconteceu. Tá. E depois disso, vocês já tinham se encontrado antes desse dia? Assim, pessoalmente, duas vezes, assim. Mas ele no canto dele, eu no meu canto, ninguém... Ele não reagiu nada contra mim, eu também não tinha o que fazer ali, né? Uhum. Aquele dia lá você bebe ou não? Eu tomo uma cervejinha hoje. Estava bêbado lá naquele dia? Olha, eu tinha tomado uma bebida, eu não estava de tomar uma meia dúzia latinhas no máximo no dia. E o Júlio? O réu? Eu não sei, porque foi bem provável que teria tomado um pouco mais, né? Porque eu cheguei aquelas horas, eu não sei, eu estava a tarde todas bebendo, né? Que horas que eram mais ou menos? Você lembra? Umas 9:30 da noite. Alguém viu esses fatos aí? O pessoal que estava lá viu que só no momento que ele desferiu a facada, né? Porque a hora que ele desferiu a faca em mim, né? Que eles foram separados. Né? Assim, no momento antes ninguém tinha visto nada ali. Tá, mas antes das facadas vocês estavam brigando? Não. Não. Onde é que foram as facadas? Foi uma aqui assim, uma no tórax aqui, uma no braço. Tá. Ficou alguma sequela? Só mais aqui, né? É. Tem algum problema em razão dessas facadas aí? Aconteceu alguma coisa? Ó, no momento eu voltei a ser o serviço, mas eu estava 5 meses parado. Eu vou receber 2 meses do licença, eu não consegui mais receber mais nada. Tive que voltar para o serviço, igual, né? Volte e me falta ar, né? Porque atingiu o pulmão, né? Vocês foram internados? Eu fiquei 17 dias no hospital. 17 dias no Toledo? Toledo, no Bom Jesus. Algo mais que o senhor queira? O senhor lembra? É isso aí. Então tá. Vou passar a palavra ao Dr. Caio, que é o representante do Ministério Público, depois ao Dr. Antônio Marcos, que é o representante da Defesa, ao jurado, se eu achar necessário, o cumprimento ao final. Tá bom? O Dr. Caio está com a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Bom dia, Marcos. Bom dia. O fato foi dia 6 de novembro do ano passado. O senhor relatou que teve a desavença para o juiz e esse teria sido o motivo, né, do réu ter atacado o senhor. Quando que foi mais ou menos essa desavença? A gente está falando que as facadas foram 6 de novembro. Isso. Quantos meses antes foi essa desavença? Eu calculo que dá uns 30 dias, não bem certo, não recordo bem tudo. Quanto tempo deu? Uns 30 dias assim antes. Certo. O Júlio mora no mesmo local onde foi os fatos? Porque no processo o senhor disse do lote, eu queria que o senhor explicasse. O lote é de quem? O lote é do Jusemar. E o
Júlio mora a que distância desse lote? Ele morava no mesmo lote. São duas residências no lote, né? Ele morava no mesmo lote. Perfeito. A denúncia também narra que o senhor foi surpreendido com os golpes de faca. E o senhor disse agora para o juiz que não teve discussão nenhuma. Eu queria que você mostrasse para as juradas e para os jurados como é que foi o momento em que você estava fazendo o quê quando teve esses golpes de faca? E como que você foi atacado, por favor? Se eu quero que mostre de pé ou como... Se o doutor autoriza, por favor, pode ficar de pé. Ele me abordou, na minha frente, falou, vamos lá para a rua para nós conversar, né? Por causa daquela desavença. Eu falei, não, Júlio, eu não quero confusão contigo. E nisso ele já pegou e... Eu só notei que ele põe assim, eu segurei na mão dele, né? E daí foi que desequilibrou, que ele bateu a faca aqui, assim em mim, bem aqui assim. Quando eu creio, né, que daí foi o dia que a hora que... O primeiro golpe foi no abdômen? O primeiro golpe foi aqui. Monta esse corte aí. Tá. Daí o outro segundo golpe aqui foi aqui, que eu creio que ele quebrou a faca no dia daí, né? A faca chegou a quebrar. Foi o que aconteceu. Daí ele falou para ir para a rua e coisa, não quis ir, né? Falei que eu não queria confusão com ele. Foi na hora que ele me abordou e me desfilou as facas. Certo, ele chegou a te pegar pelo pescoço? Não chegou. Ele chegou assim, me desfilou a faca em mim. A única versão, ele dá uma única versão dizendo que o senhor teria segurado ele pelo pescoço antes. Não segurei. Certo. Ele que te atendeu ou ele foi embora do local e fugiu? O Júlio? É. O Júlio ficou lá. Quem me escolheu foi o Jusemar e o Luciano Montoya. Sim, estavam no churrasco. Se separaram os dois, né? Ele de cima de mim. E daí o Luciano me levou até na UPA, né? Você chegou a ver ele tirando a faca? Não vi. Quando você viu, já foi atacado? Só senti que o sangue correu assim para baixo mesmo. O senhor foi surpreendido? Fui. Consequências, o senhor disse que ficou só para, né, doutor? O senhor tem essa cicatriz, né? O senhor disse que ficou 17 dias internado. 17 dias. Tá. Sem trabalhar, quantos dias? São 5 meses, eu fiquei sem trabalhar. Qual o trabalho do senhor? Eu sou motorista na Consórcio Mudança e a gente faz motorista, mas faz de tudo. Mudança e mexe com tudo, né? Fora isso, algum prejuízo para a vida, nas suas atividades normais? Por enquanto não, estou trabalhando normalmente, mas eu comentei para o juiz, né? Para excelência que eu volte meio que falta ar, né? Porque a faca atingiu o pulmão, né? Certo. Ele, Júlio, estava muito alcoolizado nesse dia? Tinha tomado bastante, estavam a tarde toda consumindo bebida, né? Perfeito. Alguma coisa que eu não perguntei para o senhor acha importante passar para os jurados? Não. A faca, o senhor chegou a ver a faca quebrando? Não vi. Eu fiquei sabendo só depois, lá na UPA, lá que a faca tinha quebrado. Chegou a ouvir vou te matar ou é paraguaio o apelido dele, né? Eles falam do Paraguai. Ele falou alguma coisa para o senhor ou já chegou desferindo os golpes? Não, só desferiu os golpes e não falou nada. Tá certo. Satisfeito. Pela defesa, doutor Antônio Marcos? Sim, excelência, obrigado. Márcio, nessa festa aí você era convidado para estar lá? Essa que aconteceu todos os fatos? No momento, não. Não, Porque, né? não. Tá. O senhor disse que uns 30 dias antes o senhor e ele teve uma desavença. Isso. O Júlio foi ouvido, disse que o senhor deu um soco na nuca dele e ele bateu a testa no pilar e acabou ferindo a testa, inclusive ele tem a marca. É verdade ou mentira? É verdade, sim. É verdade. E aí o senhor sabendo que tinha uma desavença, que o senhor tinha agredido ele, o senhor foi numa festa que o senhor não era convidado, correto? Correto. Correto. Tá. O senhor não estava alcoolizado? Eu não vou falar que não estava totalmente. Eu tinha tomado uma meia dúzia de cerveja, como eu falei. Tá. Os demais que estavam lá estavam todos alcoolizados? Não. Essa questão que o Júlio fala, que o senhor pegou ele pelo pescoço, puxou, é mentira? É mentira, eu não peguei ele. Tá. O senhor conhece o Júlio da onde? Lá na residência mesmo, onde que ele mora. Porque como eu falei, o Jusemar é meu amigo e nós temos uma convivência muito boa. Nós convivemos junto com as amizades, um na casa do outro, jogando um baralhinho, uma coisinha. Tá. Quantas pessoas tinha aquele dia nessa segunda festa? Mais ou menos, não sei se o senhor vai se lembrar. No dia do ocorrido? É. Que nem eu comentei, era o Júlio César aqui, o outro Júlio, o Moisés, o Luciano Montoya, o Jusemar e as famílias, assim, né? Tá. Da chegada do senhor na festa até a agressão, mais ou menos quanto tempo demorou? Durou mais ou menos quanto tempo? Olha, eu cheguei lá, não deu questão que de uma meia hora, mais ou menos. Meia hora.
Nessa meia hora que o senhor ficou ali, o Júlio chegou a conversar com o senhor em algum momento? Chegou a dizer, ó, você me agrediu aquele dia? Nada. O senhor estava ressabiado em estar ali, sabendo que tinha agredido o Júlio, ou não? Vou falar que sim, né? Porque não tem como falar que não, porque a gente tava, né? Só que eu não esperava acontecer o que nem o que ele fez comigo na casa do Josemar, né? Depois do acontecido lá que o senhor deu um soco na nuca dele, o senhor teve mais algum contato com ele? Ele chegou a ameaçar o senhor alguma vez? Não chegou. Depois desse fato foi a primeira vez? Foi. Tá. Excelência, muito obrigado. Jurados, tem alguma pergunta? Sem mais perguntas para o juízo, pode encerrar. Chegar. Obrigado. Se quiser, sai para aí. Chama o Thiago. Thiago, policial. Bom dia, Thiago. Bom dia. Qual é o nome completo do senhor? Tiago Lambert, Data de nascimento. 27/2/91. O senhor é parente, amigo íntimo ou inimigo do Júlio César Romero Diniz? Não, senhor. O senhor presta compromisso legal de dizer a verdade, sobre a cometeu o crime de falso testemunho, tá bom? Sim, senhor. O senhor sabe o que está sendo apurado aqui hoje? Sim, senhor. O que o senhor tem para relatar para nós, por favor? A gente foi acionado pelo Copom naquela noite para atender uma ocorrência onde um homem teria sido esfaqueado. Fomos até o local, lá havia algumas pessoas na frente da residência e elas nos informaram então que o indivíduo que teria sido esfaqueado já havia sido levado para a UPA e que o autor das facadas estaria dentro da residência. Fomos até a residência com o apoio da segunda equipe e foi na sala de estar que estava, acho que era na sala que estava o Júlio lá. Fizemos a abordagem dele e questionamos ele sobre o ocorrido, ele confirmou que era o autor das facadas e inclusive a faca que ele usou teria quebrado ao meio, né? Aí foi feita uma busca ali na cozinha, próximo à lavanderia, foi localizada a faca, feita a apreensão da faca e a prisão do Júlio, encaminhado para a delegacia, né? Aí fomos até a UPA, fizemos contato com a vítima e ela relatou que eles já tiveram uma discussão anteriormente, em outra data, né? E naquela noite, a princípio, ele não sabia o motivo, mas provavelmente seria em razão daquela discussão. Algo mais? O senhor se recorda? Não especificamente. O réu se opôs à ordem, alguma coisa? Não. Estava embriagado? Acho que, se eu não me engano, apresentava sintoma de embriaguez. É. Mas ele não se opôs à prisão lá? Não. Após a gente começar a dar as ordens para ele, ele colaborou. Tá. Ele falou algum motivo, alguma coisa? Por que tinha feito? Não, senhor. Os outros lá, moradores da residência, ele falou alguma coisa? Não, ali que a gente conversou na hora era vizinhos que acho que não tinham presenciado ali o fato. Depois na UPA tinha um indivíduo lá, acho que é Moisés, meu testemunho, que estava no local, né? E ele disse que visualizou os dois conversando em determinado momento e em seguida já viu ele desferindo os golpes de faca, né? Mas não sabia a motivação também. Entendi. Algo mais? O senhor lembra? Não, senhor. Então tá. Vou passar a palavra ao representante do Ministério Público, doutor Caio, depois da defesa, doutor Antônio Marcos. Se eu achar necessário, o complemento final. Doutor Caio está com a palavra. Obrigado, excelência. Tiago, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tiago, vocês tiveram que arrombar a porta da casa do Júlio, do réu? Sim, foi... Os populares indicaram a residência que era, né? Aí nós fomos lá, a gente estava em 4 policiais. Eu estava indo pelos fundos, na situação lá, estava indo pelos fundos da residência, e aí eu ouvi os meus companheiros falando que, não lembro se tinham visto ou escutado ele dentro da residência, pediram para abrir a porta, daí não abriu, e daí foi necessário arrombar a porta da residência. Informalmente para vocês, naquela entrevista prévia, ele chegou a afirmar que deu quantos golpes de faca? A quantidade eu não lembro dele ter dito, mas que ele confirmou que ele tinha dado a facada, ele confirmou. A faca estava quebrada? Sim, senhor.
quando você foi à UPA, o senhor e o soldado Wilton, os senhores se dirigiram até a UPA e outra equipe que levou ele até, apresentou ele para a delegacia. Exato. Na UPA, a vítima conversou com o senhor com dificuldade? Sim, ela estava sendo atendida, tendo ali atendimento da equipe médica, e a gente conversou com ela então, e ela deu essas informações, né, que teria tido essa discussão com ele um tempo atrás, mas falou com dificuldade, sim, devido ao ferimento, acho que principalmente o que ele tinha no abdômen. Por fim, a vítima chegou a mencionar que foi atacada de surpresa? Não me recordo se ele disse isso. Perfeito. Satisfeito, é isso. Pela defesa? Já, bom dia, tudo bem? Bom dia. O senhor se lembra se aonde o senhor fez a prisão do Júlio era no mesmo local onde houve o crime? Segundo relatado, as facadas foram nos fundos da residência que ele estava, né? Naquele local ali, mas no lado externo, falaram pra gente. Quando o senhor fez ali o atendimento, o senhor percebeu se estavam todos meio alcoolizados ali ou não? Sim, eu acho que todos. O Júlio eu lembro porque eu tive mais contato com ele, né? Dos sintomas. A vítima, no caso lá, ele estava com bastante dificuldade, então não sei precisar, né? E com as outras pessoas eu não tive contato, tive com o Moisés, assim, mas ele estava bem, não sei se talvez tinha ingerido bebida alcoólica também, mas não consigo, assim, afirmar. O senhor se lembra se a vítima chegou a dizer para o senhor que tudo isso era de acordo com a confusão que eles tinham tido antes? Ele disse que eles tiveram uma confusão antes e acreditava que seria esse o motivo, porque naquela noite em específico ele não identificou nada que iria motivar essa atitude dele. Tá bom, muito obrigado, Thiago. Excelência. Jurados, tem alguma pergunta? Sem mais perguntas pelo Júlio, pode encerrar. Obrigado, policial. Obrigado. Calma aí. O Ministério Público desistiu do outro policial, pode ser? Pode ser. Então tá. Pode ser o Luciano, o Moisés. Bom dia, Moisés. Bom dia. Preciso que o senhor fale bem próximo do microfone. Sim. Qual é o nome completo do senhor? Moisés Aprígio Bispo, Data de nascimento? 27/5/77. O senhor é parente, amigo íntimo ou inimigo do Júlio César Romero Diniz? Não. Então o senhor presta compromisso legal de dizer a verdade, ciente de que, se faltar com a verdade, mentindo ou escondendo fatos sobre os quais o senhor tem conhecimento, o senhor estará praticando o crime de falso testemunho. O senhor se compromete? Sim. O senhor sabe o que está sendo julgado aqui hoje? Do Júlio? Isso. Sabe quais são os fatos lá que ocorreram no dia 6 de novembro de 2021? É o que eu vi, né? Na hora que a gente estava lá, né? Então tá, o que o senhor viu, o que o senhor tem para relatar para nós? Na hora tinha uma janta, daí nós chegamos lá e eles já estavam tomando ali sentado, mesa, e daí ficamos um pouco ali, daí o Márcio depois chegou lá, daí ficou sentado mais do lado, cumprimentou todo mundo, sentou do lado lá. Depois de um tempo ali, ele levantou e foi para trás, assim, da casa para mijar, né? Daí a hora que ele voltou, onde que o Júlio, ele levantou e calçou, mas tipo, antes disso o Júlio tinha levantado e foi para dentro da casa dele, lá na frente. Essa casa é nos fundos. Mas ninguém viu que ele já tinha, acho que, conversado já, e sabia que ele ia fazer isso. Então assim, acho que ele pegou uma faca, veio e sentou ali. Daí o Márcio tinha levantado, foi lá para trás mijar, ele voltou. Na hora que ele voltou, o Júlio levantou e se encararam lá. Eu só falei pro Vini, que é o Luciano Montoya. Falei, ó, faca lá, Vini. E foi onde ele já calçou, ele já deu uma facada lá. Aí nós saímos fora, né? Fazia tempo que o Márcio estava lá? Não, acho que foi o quê? Uns 15 minutos por aí. Tu viu discussão entre eles antes? Não. Eles, tipo,
Antes ali eles não tinham discutido nada, não falaram nada. Tá, eu quero que tu me relate de uma forma mais detalhada esse momento que então o Márcio teria ido fazer xixi, teria retornado. Como é que foi isso aí? Como é que, onde é que estava o Júlio? Como que foi a abordagem? Se o Júlio foi ao encontro do Márcio? Se nesse momento eles discutiram? Ou se o Júlio já deu... o senhor quando fala calçar é que ele deu a facada, é isso? A hora que nós vimos ele ali, que ele já... Tá, como é que foi isso aí? O Júlio estava sentado meio no meio e o Márcio estava mais para trás. Daí o Márcio passou por trás e foi mijar. A hora que ele voltou, o Márcio veio passar na frente dele. A hora que ele veio passar na frente dele, ele levantou e já encarou o Márcio, não sei o que eles falavam ali, não dava para escutar. E daí ali ele já meteu a faca no Márcio. Tu estava próximo? Eu estava aqui uns 5 metros, mais ou menos. Viu quantas facadas? Não deu para ver na hora, fiquei sabendo depois. Quantos foram? 3. O Márcio reagiu? Não, como vai reagir? Não tem como reagir. Ele só segurou ele, né? Ele só segurar ele. Tá. E daí o Júlio César fez o quê? Ele meteu a faca ali, daí o Márcio ficou lá no chão ali, se abaixou, e ele foi para dentro de casa, o Júlio, foi para dentro de casa, daí não sei o que ele fez lá, ele já foi lá na frente e ficou ali na frente um pouquinho no portão, e do portão ele foi para dentro, ele se trancou, nós ficamos lá na rua um pouquinho, daí da rua eu fui lá para a UPA, né, porque o Vini pegou e levou o Márcio para a UPA, né. O Vini que tu fala é o Luciano Montoya. Isso. E tu sabe por que ele deu essas facadas aí? Sabe a motivação do crime? Antes acho que eles tinham alguma confusão, alguma coisa antes, por causa acho que de bebida, mas a gente não estava junto nisso. Estavam embriagados? Só se o Júlio estava, o Márcio acho que não. Então tá bom. Eu vou passar a palavra ao representante do Ministério Público, doutor Caio, depois ao representante da defesa, doutor Antônio Marcos, e se eu achar necessário complementar. Doutor Caio está com a palavra. Obrigado, excelência. Moisés, bom dia. Bom dia. Como o senhor fez a maioria das perguntas, eu tenho só duas. Só para esclarecer, o senhor chegou a ver um momento anterior, pelo que o senhor disse para o juiz, em que o Júlio, o réu, sai do local e vai para casa. Ele Isso. volta e senta. Isso. Tá. Nesse local, ele pegou a faca do crime na casa dele? Não deu para ver, né? Porque assim, ele levantou dali e foi lá para dentro e voltou. Pela lógica, ele deve ter ido buscar a faca, né? E pelo ataque que o senhor viu, o senhor em juízo, até no minuto 5.40, o senhor explicou uma pergunta minha, como foi o ataque. O senhor disse que ele chegou e segurou pela frente. O Júlio segurou o Márcio pela frente e já desferiu as facadas. Foi isso. O senhor consegue precisar para as juradas e para os jurados? Foi mais ou menos o que eu vi, né? Ele tentou segurar o Márcio e o Márcio falou que não queria confusão com ele. Daí foi onde que ele já calçou, ele meteu a faca lá, mas não deu para ver nada assim na hora. Aí e onde que o Márcio se abaixou para... No movimento 115.2, o senhor prestou um depoimento para o Dr. Dionísio, né? No minuto 5.40 o senhor disse, sorte que a faca quebrou, senão ele teria matado o Márcio. Isso. O senhor confirma que falou isso? Isso, acho que sim. Tá certo, satisfeito, excelência. Pela defesa, doutor Antônio Marcos. Obrigado, excelência. Márcio, Moisés, bom dia. Bom dia. O senhor disse que o senhor acha que ele pegou a faca em casa, né? Provavelmente sim, porque a lógica... Não tem lógica. O senhor acha só. Pela lógica que ele levantou dali e foi lá dentro da casa, e daí ele voltou, provavelmente foi O lá fato que ele dele foi... ter ido para dentro da casa dele não foi no momento que ele foi levar um prato de comida para a mãe dele? O senhor chegou a ver isso? Não, Não viu? não. O senhor estava comendo um churrasco, não tinha faca lá? Pode ser que tinha, mas não... Pela lógica também tem, né? Sim. O
senhor se lembra a faca, que cor que era? Não vi a faca. O senhor sabia que o casal, desculpa a expressão, o senhor sabia que os dois tinham uma desavença. Eu fiquei sabendo depois fiquei sabendo que eles tinham feito, acho que uma desavença, acho que na casa do Márcio. Nesse dia aí, quem que estava alcoolizado? Só o Júlio? Assim, a princípio, aqueles dos que estavam bebendo Mais tempo. mais tempo. A vítima não? Não, acho que o Márcio não. O senhor estava lá quando o Márcio chegou? Sim. O Márcio era convidado para a festa? Para o churrasco? O senhor sabe disso? Eu acho que não sei, né? Porque assim, nós chegamos ali... Depois de tudo isso que aconteceu ali, que levaram o Márcio para a UPA, vocês retornaram lá, a festa continuou? Não. Não? Acabou? Sim, eu acho que sim, porque eu saí, fui pra frente, né? Nós fomos pra frente. O senhor visitou o Márcio na UPA? Nós fomos lá na UPA. O que ele disse lá? Nós não conseguimos entrar pra dentro pra ver, né? Só Vocês lá fora. não ouviram mais nada, só isso? Sim. Então, tá bom. Obrigado, Nada. Excelência. O jurado tem alguma pergunta? Não? Sem mais perguntas complementares, pode encerrar. Obrigado, Moisés. O senhor está dispensado. Ok, obrigado. Pode sair pro lado aí. Não, lá. Aquela lá na porta. Bom dia, Josemar. Bom dia. Qual é o nome completo do senhor? Oi? O nome completo do senhor? Josemar Darcy William, Data de nascimento? 4476. O senhor é parente, amigo íntimo ou inimigo do Júlio César Romero Diniz? Nós éramos tudo meio amigo, né? Todo mundo. Amigo próximo? Na verdade, morava na casa da minha esposa, né? Então tá. Então você vai ser inquirido na qualidade de informante, não peço compromisso de dizer a verdade. Mas eu peço que o senhor diga somente a verdade, sem aumentar o diminuir nada sobre os fatos, tá bom? Sim, senhor. Eu vou passar a palavra. Tu sabe quem está sendo julgado aqui, né? Sim, por causa das facadas lá. Então conta para nós o que você sabe e o que você viu lá. Na verdade, assim, eu não vi muita coisa, porque nós estávamos todos sentados num grupinho ali, tomando uns goles e coisa. Daí, quando eu cheguei, escutei alguém comentando, já tinha acontecido, né? Tu não chegou a ver? Não cheguei a ver. Você estava ali também? Sim. Quem estava fazendo churrasco ali? Na verdade não era churrasco, era cerveja e bebida, né? Só bebida, não estavam comendo nada. Que eu me lembro não. Quem que estava lá, o senhor lembra? Tinha uma galera. Quem? Tava eu, o Vini, um outro Júlio, tava o compadre Amarelo, a família toda. O outro Júlio, que mexe com ferragem. O Márcio foi convidado lá? Na verdade não chegamos a convidar porque já tinha acontecido uns rolos já antes, daí não. Rolo com quem? Com esse mesmo cara que deu a facada nele. E nós não convidemos para evitar, né? E ele chegou lá igual? Ele chegou depois lá. Quanto tempo foi dele chegar até ocorrer as facadas? Eu calculo, acho que uma meia hora, eu acho. Mais ou menos. Estava tudo bêbado lá ou não? Estava bebendo desde que horas? Acho que o dia inteiro, mais ou menos. A tarde inteira, o dia inteiro. Porque muita gente bebe o dia inteiro. No momento das facadas o senhor não viu? Não. O senhor estava onde? Eu estava sentado no grupinho ali, mas era do lado, assim, né? Mas todo mundo conversando, tomando, ninguém não se deu conta, né? Aí quando alguém falaram, já tinha acontecido. E depois das facadas, o que aconteceu? Daí só deu tempo de não ver, né? Daí eu tentei ainda segurar peguei pelo pescoço o Júlio e vai tentar evitar mais. Aí Ele queria continuar atingindo a vítima? não sei. Não sabe?
O senhor foi junto no hospital levar o Márcio? Não, não cheguei no hospital. E o Júlio fez o que depois da sua casa? Eu acho que ele foi para casa, que daí até a polícia pegou ele lá depois, né? Na casa dele. Tu estava lá quando a polícia chegou? Sim, nós estávamos ali, todo mundo conversando aí, o que tinha acontecido, o que não tinha acontecido. Vocês estavam só bebendo ou tinha comida lá? Não, que eu me lembro não. Não tinha comida? Não. Só bebendo. Tinha alguma faca lá? Não, não cheguei a ver. O senhor sabe se a faca que foi utilizada era tua lá da tua casa? Não. Não era da tua casa a Não, faca? acho que não. Você viu a faca? Não, não cheguei nem a ver a faca. Tá lacrada, tá? Você conhece? Não. Não? Não. Tava na tua casa essa faca? Não. Quando a polícia chegou lá e encontrou essa faca, onde é que ela foi encontrada? Não sei também. Não foi na sua casa? É, foi no pátio lá, né? Em casa, lá, né? Mas. O senhor viu? Não, não cheguei a ver. Então tá bom. Estou satisfeito, vou passar a palavra ao representante do Ministério Público, Dr. Caio, depois ao representante de defesa, Antônio Marcos, se eu achar necessário, complemento ao final. Dr. Caio, está com a palavra. Obrigado, excelência. Como não posso repetir perguntas, né? O senhor fez todas as perguntas, eu estou satisfeito. Dr. Antônio Marcos? Sim, doutor. Obrigado. Ô, senhor Jucimar, acontecia um churrasco na casa do senhor ou não acontecia? O senhor disse... É, O senhor, só um pouquinho, por favor. O senhor disse em juízo, no movimento 115.3, que estava tendo um churrasco. Estava acontecendo um churrasco ou não? não lembro, pode até ser, mas eu não estou lembrado disso aí. Sei que nós estávamos tomando bola, mas. Por que o senhor não se lembra? Estava todo mundo muito alcoolizado? Não, muito não, né? Mas. Não vou dizer que eu não estava. Quando o Márcio, o senhor sabia que o Márcio tinha um problema com o Júlio? Um problema ali de o senhor Márcio tinha dado um soco na nuca dele e ele, nessa agressão, ele bateu a testa no pilar, machucou. O senhor tinha conhecimento disso? Sim. Quando o Márcio chegou lá, o senhor não chegou a pedir para ele ir embora? Ou não? Não cheguei a pedir para ele ir embora. Deixou mesmo assim? É, fazer o quê, né? Nós tentamos falar para ele não ir, né? Mas. Após o fato aí, dessa agressão aí, terminou o churrasco? Terminou a bebedeira, Acabou. a gole? Terminou. Terminou? Então tá bom. Obrigado. Jurados, tem alguma pergunta? Sim? Quanto ao ambiente da ocorrência dos fatos, as duas casas ficam no mesmo lote, mas o crime mesmo aconteceu o churrasco estava acontecendo na parte externa da casa, tipo no pátio, ou dentro da casa? No pátio. No pátio. Uhum. Algo mais? Como? Você pode descrever como é que é lá? Você mora numa casa atrás, isso? Eu morava no fundo. Aham. Daí na frente tem outra casa, daí tipo meio do lado, assim. Tem um canil de cachorro, assim, daí meio do lado, atrás. Estava sentado na grama ou estava sentado dentro de casa? Não é grama, é pedrinha. Eu acho que aquela vez ainda era grama. Daí banco assim, cadeira e uns bancos de seco de madeira e coisa, tudo sentado ali. Tá. Só uma pergunta. No minuto 2.30 do depoimento que o senhor prestou em juízo, o doutor Antônio Marcos até citou no evento 115.3, o senhor disse: a faca não era minha, não era da minha casa. Acho que era do Júlio, paraguaio. O senhor confirmou que a faca aqui não era sua. Não era minha. Essa faca que foi mostrada para o senhor, que foi apreendida pelo policial militar, conforme o policial militar relatou aqui, na casa do Júlio. A faca foi apreendida. O senhor confirma que essa faca não era sua. Não era minha. Tá certo, satisfeito, excelência. Quer complementar, doutor? Não. Sem mais perguntas para o juiz, pode encerrar. Obrigado. Pode sair por lá, aquela porta lá. Pode ser. Bom dia, Luciano. Bom dia. Qual é o nome completo do senhor? Luciano Montório. O senhor tem algum apelido? Vini? Vini, isso. Qual é a data de nascimento do senhor? É 16 de 1 de 1985. O senhor é parente, amigo íntimo ou inimigo do Júlio César Romero Diniz? Não.
Então o senhor presta compromisso legal de dizer a verdade, ciente que se faltar com a verdade, mentindo ou escondendo fatos sobre os quais o senhor tem conhecimento, o senhor estará praticando o crime de falso testemunho. O senhor se compromete? Sim. O senhor sabe o que está sendo julgado aqui hoje? É o júri, né? Sobre os fatos que ocorreram no dia 6 de novembro? Isso. O senhor estava lá? Tá. Então conta para nós o que o senhor sabe, o que o senhor viu, fazendo favor. A única coisa que eu vi, tipo, na verdade eu estava lá, eu e Moisés, né, sentado conversando, daí o Márcio chegou, depois eu fui lá atrás da casa urinar lá, depois na volta daí deu essa confusão, né, tipo... Conta pra nós, como é que foi essa confusão aí? Na verdade a confusão eu não vi, né, porque nós estávamos dois conversando e daí, quando ele voltou, daí já deu aquela bagulho de que estavam... Teve discussão ou não? Não, não teve discussão. Você viu que o Júlio estava com a faca? Não, porque não estava, tipo, ninguém estava esperando nada. Nós estávamos conversando, normal. Você estava lá desde que horas? Eu acho que era umas 7 e pouquinho, acho que 7h30, porque o meu pai mora do da lado. Da manhã ou da noite? De noite. Porque meu pai mora do lado, o Josimar chamou, eu fui lá. O que estava tendo lá? Estava tendo uma carne, churrasco. Isso. Daí depois que ele levou a facada, eu peguei, o Josimar levou ele na rua, eu fui ele no meu carro e trouxe ele na UPA, né? Sabe quantas facadas foram? 3 facadas. O senhor viu as facadas? Não, vi isso porque eu... Só o lugar por causa que eu levei ele, né? Não, e como é que ele estava? Estava bem? Estava mal? Estava bem mal. Mal? Perdeu bastante sangue. É. O senhor que levou ele para a UPA? Sim. Até no semáforo do Noroeste ele estava consciente, depois ele já não estava mais consciente? Não. Perdeu bastante sangue, né? E ele falou para o senhor nesse caminho aí por que tinha dado essas facadas aí, essa briga? Não. O senhor sabe por que deu? O quê? Essa briga, por que deu isso? Não, é por causa de uma desavença que eles tinham um tempo atrás, né? Antes das facadas, então, o senhor já respondeu, mas para confirmar. O senhor não viu discussão, não viu? Não deu discussão nada, né? Só deu aquela hora que deu... Você sabe se a faca utilizada estava ali, sendo utilizada no churrasco? Não sei, não reparei. Não sabe? Não. Você sabe se essa faca quebrou? Sim, porque ela quebrou, né? Quebrou? Os dois, porque na hora que deu ali, eu peguei numa cadeira para empurrar, para tentar separar, né? Eu vi que ele estava com meia faca só, né? Uhum. Onde é que vocês estavam sentados ali? Bem na frente, assim, da casa. Assim. Na frente da casa, um pátiozinho? É, no pátio, tem uma areazinha, daí estava sentado do lado de fora, assim, da área. Né? E eles estavam próximos, os dois? É, uns 2 metros, assim. E quanto tempo faz que o Márcio estava lá? Fazia? Aqui uns 15 minutos, meia hora no máximo. Ele tinha chegado há pouco tempo. Estavam bebendo lá? Sim, estava. O Márcio estava bêbado? Não, consciente assim, eu acho que não, porque... E o Júlio? Tava, tipo, nós estávamos tomando normal, assim, bêbado, ninguém tava, eu acho. Algo mais que o senhor lembra que eu não perguntei? Não. Então tá. Vou passar a palavra ao representante do Ministério Público, depois a defesa, e se eu achar necessário, o cumprimento ao final. Doutor Caio está com a palavra. Obrigado, excelente. Tudo bom? Tudo. Em juízo, no movimento, no minuto 2.30, você foi questionado por mim e o senhor falou, olha, eu peguei a cadeira para separar. Sim. Só vi que a faca estava quebrada. Acho que o Júlio buscou a faca na casa dele. Acho. É, que o Júlio, saiu de lá e buscou a faca na casa dele. Eu questionei o senhor se recorda disso ou não? Eu falei por causa que, acho que da vez passada, né? Isso, juiz. É por causa que um pouco antes ele encheu um prato de comida e levou lá para a mãe dele, né? Eu não sei se ele trouxe de lá ou não, né? Sim. Tipo... O senhor pega a cadeira para separar? Sim, eu peguei empurrando os pés da cadeira, só para... Enquanto o Júlio estava dando as facadas, você fez isso? Não, depois, porque eles já tinham saído, daí... Perfeito. Eu peguei só para tentar separar, né? Perfeito. Todos aceitantes. Pela defesa, doutor Antônio? Muito obrigado. Jurados, tem alguma pergunta? Sem mais perguntas, pode encerrar. Obrigado. O senhor está dispensado. Pode ser naquela porta lá no fundo. Precisa falar com ele, doutor? Não. Bora. Alguma prova irrepetível? Não. Careção? Não. Vamos para o interrogatório. Bom dia, Júlio. Bom dia. Qual é o nome completo do senhor? Júlio César Romero Diniz. Data de nascimento? 11/11/1988.
O nome dos pais do senhor? Dominga Romero e Antônio Carlos Diniz. O senhor nasceu aonde? Nasci em Comendador Gomes, Minas Gerais? comarca de Frutal, Minas Gerais. Fazia quanto tempo estava na comarca aí? E basicamente quase um ano. O senhor trabalhava com o quê? Pedreiro. Trabalhava com quem? Trabalhava com a Constru, alguma coisa assim. Era com carteira assinada? Não, estava por dia. Por dia, quanto o senhor ganhava mais ou menos? Estava tirando mais 170 por dia. O senhor é casado? Não, solteiro. Tem filhos? Não, O senhor faz uso de bebida ou drogas? só cerveja só. O senhor possui alguma doença? Faz uso de medicamento controlado? Não, O senhor estudou até que série? não tem como falar porque não tem como comprovar o meu estudo. Mas o senhor estudou Mas estudei um pouco. um pouco aqui no Brasil ou no Paraguai? No Brasil. No Brasil mesmo? Então tá bom. Seu Júlio, esse é o momento do seu interrogatório, é o momento que o senhor tem para apresentar a sua versão sobre os fatos, tá? Esclareço que o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, não responder a nenhuma das perguntas que lhe foram formuladas, sem que isso configure confissão ou que seja levado em prejuízo do senhor. Em contrapartida, caso o senhor tenha praticado os fatos aqui imputados na denúncia, o senhor terá direito a um atenuante da pena. Entendido? Sim, O senhor já conversou com o senhor advogado também, né? sim. O senhor gostaria de falar a respeito dos fatos? Bem, é mais ou menos o que eu me lembro do começo. O começo começou em junho, foi praticamente no fim, né? Fizeram uma festa como foi assim, de São João, né? Numa fazenda lá pro lado de Margarida, fora ali. Aí me convidaram, tudo eles me convidou. Aí eu não queria ir por fim. Eu falei, não vai virar, eu vou ficar aí, em casa de boa aí. Mas não. Já os caras chamou, você tem que ir. Então, vou ir então. Aí fomos lá, tomemos acho que umas 4 latinhas, estava frio. Aí na volta passamos na casa do cara. Na casa de quem? A vítima? Márcio? Do Márcio. Ele tem algum apelido? O senhor conhece ele por algum nome ou não? Não, só escutava só assim, só falando só. Márcio só. Pode continuar. Aí assim, chegamos lá, ele naquele dia parece que tinha esquecido para quem tinha deixado a chave da casa, a sacola, entregou para outra pessoa e estava para fora, até aí conseguiram entrar para dentro. Aí conversando com o povo que estava ali, aí fui lá e pedi 2 latinhas de cerveja para poder ir embora. O filho dele veio, me deu umas meia dúzia mais ou menos na sacola. Eu agradeci, falei boa noite para todo mundo e saí. Nisso que eu cruzando perto de onde tem tipo uma piscina, um pilar, eu só senti a pancada na nuca só. E bati a testa na quina do pilar, caí no chão. Aí quando eu voltei assim, tinha um loirinho de óculos, sempre pegando e me arrastando para fora. E falou, vamos, senão o cara vai matar, o senhor vai matar porque eu não fiz nada para ele. Aí pegou, tirou lá fora, fui para casa e acabou aí. Aí agora no dia 6 de novembro de 2021, nós estávamos fazendo um churrasquinho, mano, só entre nós, só da casa ali mesmo. Aí chegou já com mais ou menos meio bar, um pouquinho mais de cerveja. Aí chegou os 3 juntos, né? Quem que chegou? Aí chegou o Márcio, chegou o Moisés e o outro lá, o Júlio César, o outro, Júlio, né? Aí eu estava sentado, parei de uma mesa, a mesa tinha uma forma assim, e daí estava servindo a carne ali, aí colocava os petos, né? Aí você cortava o que você queria. Aí atrás de mim ele chegou e sentou mais ou menos pro lado assim. Aí eu não dei muita, como fala assim, muita confiança, né? E continuei conversando. Aí o irmão o dono da casa, né? Que são um casal, o dono da casa lá, né? Daí eu achei no caso dele é Giro, né? Chama ele assim. Aí ele estava sentado do meu lado assim. Aí
Nós conversando ali, coisa e tal. Aí eu notei que ele passou atrás de mim e foi no banheiro, no carro, né? Atrás, né? Mijar, né? Aí voltou, mas eu nem nada. Aí ele veio e me agarrou por trás. Tipo assim, me deu uma gravata. Aí foi me apertando meu pescoço, coisa e tal. Aí eu meio me virei com ele, não consegui nem quase levantar. Me virei com ele assim, fiquei de lado e ele de frente comigo. E ele me enforcando e eu pedi para me soltar ali, coisa e tal, e ele falou que não ia soltar. Aí eu peguei a faca estava assim em cima da mesa assim. E dei uma facada nele. Aí quebrou a faca, ele caiu no chão, eu peguei e saí e fui para casa. Daí de lá eu pedi para minha mãe ligar lá para minha tia, se ela tinha o número da polícia, poder ir lá buscar eu. E foi isso aí que aconteceu. E essa, vamos por partes, essa primeira briga lá, foi ele que te deu esse soco na nuca? Sim. Você viu ele dando soco ou você ficou sabendo que foi ele? Daí no caso, o único que estava lá para fazer isso era ele, né? É. E por que ele deu? Eu não sei. Ainda não sabe? Não sei até hoje. E tu prometeu ele ou não? Não. Tá. E nesse dia, por que o senhor acompanhou as outras testemunhas, né? Sim. Por que eles não contam essa versão do senhor e contam uma versão diferente? Porque a hora que o cara me agarrou, no caso, os caras tudo correu lá na hora. Porque o Márcio, ele é meio perigoso lá no bairro lá. Assim o povo fala nos vizinhos, né? Que já tem uns pares lá que ele agrediu a traição, essa mesma maneira. E eu calculo que é mais ou menos assim, né? Tá. E essa faca? É essa aqui que o senhor usou ou não? O senhor lembra? Esse pedaço embaixo aqui quebrado? Parece que é. É? Onde é que estava essa faca? Essa faca estava em cima da mesa, do lado da forma de tentar cortar a carne. Estava cortando a carne com essa faca aqui? Sim. E por que o dono da casa disse que não era dele lá essa faca? Mas essa faca eu levei junto com a carne, que eu levei lá de casa a carne. Ah, era tua essa faca? Sim. Ah, tá. Daí era um pedaço grande, daí tinha que cortar ela para poder colocar no espeto. Entendi. Quanto tempo fazia que o Márcio estava lá? Ah, já fazia mais ou menos a meia hora para mais um pouquinho, né? É. E se o senhor tinha essa desavença e tinha medo dele, o senhor não foi embora? Hã? Se o senhor tinha... Eu não achei que ele ia me atacar desse jeito. Eu achei que no caso que lá eu tinha esquecido já. Que eu por mim eu tinha esquecido já. Uhum. E como é que tu deu essas facadas aí? Hã? Quantas facadas tu deu? Na minha contagem foi uma. Uma? Onde que foi? Foi meio na região da barriga, assim, coisa e tal. E por que ele tinha 3 facadas? Mas a vez, no caso, a vez dele caiu, né? Que nós estávamos sentados em cima de uns trucos, assim, que estava colocou assim para fazer banco. Ele caiu em cima de um daquela. Mas o ferimento que diz lá de faca, não de todo. Não, mas... Daí a vez no caldo você bater a faca, assim, que eu bati ela com o fio para cima. Como é que ele estava, onde que ele estava perto do senhor dar essa facada? Como é que você estava agarrado? O senhor disse que estava no seu pescoço? Ele pegou para mim por aqui, assim, tipo assim, colocou o braço e eu consegui me virar assim. E daí? Aí eu peguei, que ele não queria me soltar, eu peguei a faca e bati a faca assim. E daí? Aí ele caiu, o senhor soltou? Aí quebrou a faca, ele soltou meu pescoço e caiu no chão. E daí tu saiu? Daí eu saí pro lado. Algo mais que o senhor lembra? É só isso aí. Só? Então tá bom. Vou passar a palavra ao representante do Ministério Público, depois a defesa, e se eu achar necessário, o complemento ao final, tá bom? Doutor Caio está com a palavra. Obrigado, excelência. Tudo bom? Tudo. A versão do senhor, ela é isolada nos autos. Ninguém viu o senhor sendo agredido no dia. Por que essa discrepância? No caso, por ver, teve quem viu, né? Mas não coloquei o nome, que era de menor, né? Que viu, né? Que presenciou, que era o filho do dono da casa do que eu moro, estava no primeiro dia lá. Sim, não colocou o nome? Não. Não quis, não era do seu interesse? Ele Não, teria visto o senhor ser agredido? Hã? Esse menor teria visto o senhor ser agredido? No caso que ele me agrediu a traição, né? Ah, tá. O senhor disse que levou a faca, né? A faca era do senhor tinha ido para casa da sua mãe, depois a faca que o senhor pegou em cima.
Mas o Márcio e mais testemunhas, eu vou mostrar aqui, falam que o senhor, antes do golpe, tira a faca da cintura. Não, estava em cima da mesa. Estava em cima da mesa? Em cima da mesa. Tá certo. Mantenha esse relato, estava em cima da Sim, mesa. estava em cima da mesa. Tá, o Márcio era perigoso, o Márcio já foi preso? Eu não sei, eu não conheço ele. O senhor disse que ele era perigoso? Não, sim, os caras do bairro, assim, os vizinhos, pois estavam falando que ele é, né? Porque sempre ele dá essa desavença, assim, de bater os outros, a traição, coisa e tal, se aproveitar. Eu só não entendi, excelência. O senhor perguntou, ele disse, tem um prontuário médico, né, que o Márcio tomou 3 facadas, tem 3 ferimentos de faca. O policial afirma, tem o prontuário da UPA, o prontuário do Hospital Bom Jesus. O senhor está dizendo que foi uma ou o senhor não lembra? Não, no caso para mim foi uma só, né? Porque daí no caso, às vezes pode ser no caso que ela escorregou, né? Às vezes, né? Também, né? O cara do braço foi quando ele estava com o braço no meu pescoço, né? Na hora que eu passei a faca assim que ele acertou o braço dele, né? Entendi. Pela defesa, doutor Antônio Marcos? Sim, obrigado, doutor. Ô Júlio, Sim. que foi dado uma facada, está explicitado nos testemunhos. O senhor não se lembra se foi mais que uma? O senhor estava muito alcoolizado? Eu tinha tomado 4 latinhas de cerveja. E nós tínhamos recém começado a tomar porque a cerveja estava quente. Cerveja quente não deixa bêbado? Daí eu não tomo cerveja quente. Tá. Mas então o senhor estava lúcido? Não, eu estava... Alegre já? Não, estava mais ou menos, né? Tá. O Márcio, quando ele chega a desaforar o senhor em algum momento, sim ou não? Não, só depois que ele me agarra pelo pescoço que ele começa a falar um monte de coisa, né? Quando ele chega, o senhor ficou com medo dele? Olha, eu fiquei assim, como é que fala, ressabiado, né? Sim. E daí ele veio e ficou sentado atrás de mim, né? E a outra vez já me agrediu a traição, né? O senhor percebeu se ele também estava ressabiado com o senhor? Ou Não. Aonde que ele agride o senhor lá que ele deu o soco lá que o senhor falou na piscina? Era alguma obra que vocês estavam trabalhando? Não, isso aí era na casa dele. Na casa dele? É. Aonde que ele lesionou? Eu vou pedir autorização para o doutor, se pode me mostrar onde ele atingiu o senhor e aonde ficou o ferimento. No caso foi na nuca, né? Daí eu bati a testa no pilar. Chegou a fazer um ferimento na sua testa? Daí ficou até uma cicatrizinha aqui. Mais ou menos aí. O senhor permite? Por gentileza, levanta, se vira para os jurados e mostra, por favor. Levanta o cabelo, quer dizer. Não, então foi essa parte aqui, ó. Que vai até em cima. É. Então tá bom. Muito obrigado. Posso, excelência, só complementar? Então, desse ferimento que o senhor foi agredido, o senhor está relatando que foi agredido por ele antes, né? E causou esse ferimento que o senhor mostrou. O senhor foi na polícia, foi no hospital, tem boletim de ocorrência desse ferimento, tem algum prontuário, algum documento médico que ateste esse ferimento? Não. Só o senhor está falando aqui, mas não tem nada na polícia? Não, eu não fui em nenhum lugar nenhum. Tá certo, satisfeito, excelência. Pode continuar, pode sentar. Jurado, tem alguma pergunta? Não. Esses outros cortes na lateral aí? Não, isso aí já é um acidente mais antigo, né? Acidente de moto aí no caso. Dos dois lados? Fazer cirurgia? Sim. Então, tá. Algo mais que o senhor queira falar em sua defesa? E aí no caso é só isso aí, só que daí no caso. Sem mais perguntas para o juiz, pode encerrar. Obrigado. Vou ler a sentença então, tá? Com base na decisão dos jurados. Inicialmente gostaria de agradecer novamente a presença e a atuação do Dr. Caio, da defesa, do Dr. Antônio Marcos, por ter atendido o chamado de juízo, os policiais militares pela segurança, a Dani, que sempre presta todo o auxílio aqui, o Roberto, oficial, a Maria e os demais presentes, tá? Os jurados especialmente por ter feito o ministro de julgar neste dia. Examinados esses autos, processo crime número 5642, dígito 53.2021, que é autor do Ministério Público do Estado do Paraná e réu Júlio César Romero Diniz, pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º e 4º, inciso 2º e 4º, na forma do artigo 14, inciso 2º, todos do Código Penal. Tendo em conta já ter sido produzido o relatório detalhado do feito, inclusive foi entregue, eu não vou ler novamente. Em suma, o processo teve o seu trâmite regular, sendo levado a julgamento na data de 9 de maio de 2022, do réu Júlio César Romero Diniz, pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado contra a vítima Márcio Taub. Da votação em plenário, não havendo qualquer nulidade processual a ser reconhecida, passo a análise da votação em plenário. Por determinação do artigo 483, parágrafo 6º do Código de Processo Penal, os requisitos foram formulados segundo os termos da acusação e teses sustentados pela defesa, conforme termo de leitura de quesitos anexo à ata de julgamento. A contagem dos votos do Conselho de Sentença
foi realizada conforme preconiza o artigo 489 do Código de Processo Penal, de forma a preservar o sigilo das votações. Assim, realizada a quisitação, colhidos os votos proferidos e anotados no respectivo termo, os jurados, em resposta aos quesitos que lhe foram apresentados, responderam afirmativamente quanto ao crime de homicídio, pela existência de materialidade, da autoria do fato imputado, bem como reconheceram que o acusado quis ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima. Lado outro, os outros juízes leigos responderam negativamente ao quesito genérico de absolvição e da causa de diminuição da pena de homicídio privilegiado pela injusta provocação, e ao final reconheceram a incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Positivo, nessas condições, resguardado o princípio constitucional que goza esse tribunal do júri, atendendo à decisão do soberano conselho de sentença, verifico que, por maioria de votos, os jurados entenderam pela condenação do acusado Júlio César Romero Diniz como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º e 4º, combinado com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Passo em seguida a realizar a dosimetria da pena, segundo o critério trifásico, nos termos do artigo 59, segundo do Código Penal, e artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Inicialmente, esclareço que a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença de que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima foi utilizada para partir do mínimo legal do crime de homicídio qualificado. O homicídio qualificado simples é 6 anos e o homicídio qualificado 12. Então, essa qualificadora, que vocês reconheceram do recurso que dificultou a defesa da vítima, foi utilizada para partir do mínimo de 12. Tá? A outra qualificadora foi utilizada na primeira fase da aplicação da pena. Então, a conduta se mostra normal. A análise dos antecedentes do acusado ele é réu primário, então não há maus antecedentes. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não foram levantados elementos suficientes para aferição. O motivo do crime foi fútil, ou seja, em razão de um simples desentendimento por causa de cervejas ocorrido entre ele e a vítima cerca de 5 meses antes. Então eu desconsidero desfavorável nesta fase. As circunstâncias do crime foram desfavoráveis em razão de que ele utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, só que como este elemento já foi considerado a partir do mínimo legal de 12, eu não posso utilizar de novo, sob pena de incidir em bis in idem, ou seja, o mesmo motivo ele vai 2 vezes a pena, porque é vedado pela legislação. As consequências normais, e no que tange as consequências das lesões da vítima, serão apuradas na terceira fase da aplicação da pena. O comportamento da vítima não interfere aqui. Então, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, agente, motivo fútil nesta fase, esclarecendo que se parte do mínimo legal de tratamento combinado, eleva a pena base em 1/8 sobre o intervalo entre a sanção mínima e máxima, que representa 2 anos e 3 meses de reclusão, para fixar em 14 anos e 3 meses de reclusão nesta fase. Das agravantes e atenuantes. Inexistem causas agravantes de pena e incide a causa atenuante da pena da confissão. Embora a confissão dele seja qualificada, ou seja, ele ter alegado uma legítima defesa, eu entendo que o fato dele ter confessado, ter desferido as facadas, influi no julgamento, pelo entendimento da prática ou não do delito. Então, reduzir a pena em 1/6, mas como a redução em 1/6 resultaria numa pena abaixo de 12 anos nesta fase, o que é vedado pela lei, então a pena fixou no mínimo legal em 12 anos de reclusão. Na última fase, então, das causas de aumento e diminuição de pena, apresenta a causa de diminuição da tentativa. Então, eu reduzi a pena em 1/3, ou seja, reduzi em 4 anos para o fim de alcançar uma reprimenda de 8 anos de reclusão. Justifico o quanto de diminuição em seu grau mínimo em decorrência da gravidade das lesões causadas na vítima, que ficou 17 dias internada, passou por cirurgia no abdômen para corrigir as lesões internas, ficou mais de 5 meses afastado do trabalho, se aproximando muito da consumação do crime. Assim, torna definitiva a pena pela prática do delito previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4, combinado com o artigo 14, ou seja, tentativa de homicídio de julgamento qualificado, no quanto de 8 anos de reclusão. Do regime de cumprimento de pena. O réu já ficou 6 meses e 3 dias de preso, só que, contudo, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis, o motivo fútil do quanto de pena, eu fixei o regime fechado como inicial para cumprimento de pena. Incabível a substituição por restritiva de direito e sursis da pena, em razão do que o crime foi praticado com emprego de violência, e da disciplina da apelação. O réu respondeu ao processo cautelarmente segregado, ou seja, preso, em razão do quantum da pena, do regime inicial e dos demais termos que eu consto aqui, decisões do STF e STJ. Eu recomendo ao acusado Júlio César Romero Diniz ao estabelecimento penal em que atualmente se encontra. Então, para expedir guia de recolhimento provisório.
Disposições finais. Considerando a advocacia dativa exercida pelo Dr. Antônio Marcos da Guiar, que atendeu o chamado do juízo para defender o réu que não tinha advogado, eu fixei os honorários em R$5.000 pela defesa exercida no dia de hoje. Condeno o réu ao pagamento das custas. Disposições finais. Espécie guia de recolhimento definitivo após trânsito em julgado. Comunique-se à Justiça Eleitoral. Dou presente por publicado em plenário às 12h58. Cumpre-se as demais disposições do Código de Normas. Marechal Cândido Rondon, 9 de maio. Dionísio Lotinco Júnior, juiz substituto. Dou por encerrada a sessão.